Você já deve ter ouvido algumas expressões do tipo: eu sou intolerante à lactose, ou então eu tenho alergia, a, por exemplo, ao camarão. Mas você sabe a diferença entre ser alérgico a um alimento e ser intolerante a este mesmo alimento? Quem vai explicar para a gente as diferenças e falar que tipo de reação que essas alergias ou essas intolerâncias causam no nosso organismo é a nutricionista Ana Soares. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela presença na TV Educar. Tem sempre diferença entre ter alergia e ter intolerância a um determinado tipo de alimento. Sim, com certeza. Essa diferença, Clarice, ela é basicamente definida por uma característica química do nosso organismo em relação ao alimento. A alergia alimentar, ela é característica pela deficiência do nosso organismo em reconhecer uma proteína de um determinado alimento. Nós temos alimentos que têm proteínas bem específicas. Exemplo, camarão, o amendoim, as nozes que a gente come muito no final do ano. Esses alimentos têm proteínas específicas e algumas pessoas têm dificuldade em digerir e metabolizar. É onde surge essa alergia alimentar, tá? Quando a gente trata da intolerância alimentar, já é uma característica básica da digestão. Muitas vezes o nosso corpo não tem uma enzima específica, como é o caso da lactose, né? O nosso organismo não vai ter aquela lactase, que é como se fosse um encaixe para digerir esse carboidrato, que é a lactose, e aí causa uma diarreia, um desconforto, uma fermentação. É algo mais brando quando a gente compara com a alergia. Eles têm cura, têm tratamento? Como é que as pessoas têm que fazer para poder conseguir se alimentar sem ter a saúde prejudicada? Bom, quando a gente trata de alergia, a alergia ela é um pouco mais complicada, porque o nosso sistema imunológico vai produzir enzimas específicas, substâncias específicas para correr atrás dessas proteínas aí. Então, toda vez que a gente vê uma proteína, por exemplo, do leite na corrente sanguínea, o nosso corpo vai mandar defensores atrás. Então, a alergia ela acaba sendo um pouco mais complicada, mas tem tratamento também com o imunologista e com o alergista. A intolerância alimentar, ela já é mais branda, ela é mais tranquilo o tratamento. A gente pode fazer o tratamento até a nível de consultório, né? Mudando mesmo a alimentação, balanceando a alimentação e oferecendo em quantidades menores esses alimentos. Um exemplo é o uso da lactose, né? Muitos indivíduos são intolerantes à lactose e a nível de consultório a gente consegue fazer um tratamento e a gente vai estar separando. Um exemplo, às vezes a pessoa ela é intolerante no nível que ela tolera os subprodutos do leite, o queijo, o iogurte, uma ricota. O leite puro às vezes ela não consegue, tá? E aí a gente consegue descobrir até onde a pessoa vai, quais combinações que é pior, porque às vezes a pessoa tomar um café com leite e comer um pão, fermenta muito, então ela se sente mal. E aí quando a gente coloca já o queijo no pão, né, aí já é algo mais tranquilo. Tem tratamento, a gente consegue fazer uma progressão com o paciente, só que tem que ser algo bem individualizado. Com relação à intolerância à lactose, existem alguns tipos de leite que algumas pessoas podem tomar e outros elas já não podem. Isso. Na intolerância à lactose, por exemplo, todo leite de origem animal, seja leite de búfala, leite de vaca ou leite de cabra, vai conter a lactose, então a pessoa ela não vai conseguir tomar na forma pura. A indústria hoje já criou, né, uma forma de fazer essa reação a nível industrial. Eles adicionam a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, e aí eles comercializam o leite processado por essa enzima. Então, o leite ele vem sem a lactose. Aí a pessoa consegue comprar. Nós temos várias marcas disponíveis aqui em Ponte Nova hoje e a pessoa já consegue estar comprando o leite que a gente chama de lac-free, que é sem a lactose. Aí ela consegue tomar mesmo. As alergias podem matar. Sim, as alergias já são mais perigosas, porque, como eu citei, o nosso corpo ele tem um processo de defesa e o nosso organismo, assim que vê aquela proteína alergênica circulando, produz células de defesa para atacar. Então, a pessoa ela pode ter uma inflamação, né, mais acentuada. Um sintoma muito comum de alergia alimentar é que a pessoa ela começa, né, a ter uma dificuldade de respirar, porque incha, né, a traqueia, então aonde passa o alimento ali, vai inflamando, vai ficando inchado e a pessoa pode virar a óbito. A alergia, ela é mais perigosa do que uma intolerância, é uma coisa mais agressiva quando a gente compara alergia e intolerância alimentar. E existe algum exame que as pessoas podem fazer para poder descobrir se são alérgicas ou intolerantes ou é só comendo alimento? Não, a gente já tem hoje, né? A medicina está muito avançada. Hoje nós temos 2 exames que a gente consegue estar fazendo para descobrir. A gente tem o A59, que é um exame ele é um exame muito bom para nós na prática clínica, que ele é o mais utilizado, em que você faz com uma amostra de sangue, a gente descobre se você é alérgica a 59 tipos de alimento. Porque a gente tem alimento mais propenso à alergia, tipo
as castanhas, ovos, o peixe, crustáceo, a proteína do leite. Então a gente já tem uma relação desses alimentos mais alergênicos e mais intolerantes, e aí você tira a amostra e faz a avaliação com 59 exames de uma vez. E a gente tem o A101, que é um exame também que compreende mais de 100 alimentos, porque tem pessoas que são mais propensas a ter alergias que outras. Então a pessoa já faz o exame e vê se ela é alérgica a todos aqueles 100 alimentos ali também. E nada melhor, né, do que a observação clínica. Comeu, passou mal mais de uma vez, você já pode começar a suspeitar, ou da forma do preparo do alimento, ou do próprio nutriente do alimento. Se você observar, toda vez que eu como amendoim, eu começo a ficar rouca, eu sinto um pouco de falta de ar, pode ser que você seja alérgico, e assim para outros alimentos também. E nesse momento, procurar um médico ou uma nutricionista. Sim, com certeza. Se for no momento da fase aguda, né, você acabou de comer o alimento e começou a se sentir mal, pronto socorro, né, de primeiro momento. E depois você vai fazer um relato pra gente, né, ou pro imunologista, infectologista, ou pro nutricionista. Vai relatar, olha, toda vez que eu como uma lactose, eu me sinto inchada, ou eu comi um camarão e eu fiquei toda empolada, coçando, tossindo. E aí a gente vai começar a pegar esses relatos e ver o que pode ser feito de forma individualizada. É possível, então, ter qualidade de vida comendo bem, comendo aquilo que se pode e aquilo que se gosta. Com certeza, a Clarissa falou tudo. A gente consegue ter qualidade de vida. Hoje nós temos acesso a uma alimentação muito variada, muito ampla. A cada dia que passa, a nutrição ela aprofunda mais, é uma ciência de verdades transitórias. Então, quem tiver interesse em comer bem, com certeza consegue. E cuidado para não exagerar no Natal. No final de ano, ficar atento, porque a nossa cultura tradicional já oferece, né, castanha, amêndoas, esses alimentos que têm potencial alergênico. Então, tem gente que não come castanha o ano inteiro e nem nozes, e vai comer no Natal. Tem que tomar cuidado para não passar mal, tá?